Bom dia, galerinha do sétimo ano. Estamos hoje aí no dia 8/9/2020. A gente vai estar trabalhando aí na página 148, a partir desta página, a qual fala sobre as propriedades da proporção. Essas propriedades aí nos auxiliam, tá, nas resoluções de situações problemas. Então, a primeira propriedade, a gente vai estar falando brevemente sobre essas propriedades para a gente poder fechar este assunto de proporção. A primeira propriedade, a qual eu chamo de propriedade A, é a propriedade da soma ou diferença dos termos. Tá? Seja AB igual a CD, né, a gente tem aí uma proporção, então a gente vai ter a seguinte propriedade a partir desta proporção. Né? Lembrando que proporção é igualdade entre duas ou mais razões. Então, se eu somar o numerador da primeira razão, tá, com o denominador da minha primeira razão, A mais B, e pegar, seja o numerador e o denominador para ser o meu divisor aí, dessa razão, seja A ou B, vai ser a mesma coisa que eu fizer, tá, na minha segunda razão, C sobre D. Se eu somar o numerador da minha segunda razão com o denominador da minha segunda razão, ou seja, C mais D, e dividir tanto pelo numerador ou pelo denominador, eu vou continuar tendo uma igualdade de razões, tá? Eu vou continuar tendo uma proporção, beleza? Isso aí, então, a gente viu através da soma. Então, se eu fizer isso, a minha proporção, ela não vai o quê? Alterar, não vai mudar. Agora, na nossa propriedade B, a mesma coisa que foi feita na propriedade A com a soma, na propriedade B a gente faz com a subtração. Se eu subtrair o meu numerador pelo meu denominador, na minha primeira razão, A menos B, e dividir ou pelo numerador ou pelo denominador, e a mesma coisa aplicar na segunda razão, que é C sobre D, eu vou continuar tendo esta proporção. Então, meu valor aí não vai se alterar, ok? Propriedade C. A gente vai ter aí agora uma soma aí, A mais C sobre B mais D igual a AB. Então, se eu pegar aí a minha primeira razão, tá, que é A sobre B, e ao numerador, tá, eu somar C, A mais C, e ao denominador, que é B, somar também com o denominador da segunda razão, que é D, A mais C, e dividir, tá, o resultado desta adição, eu vou encontrar o meu valor inicial, o meu valor da minha razão inicial. Vocês podem ver que eu repeti a minha primeira razão, que é A sobre B, e a elas atribuir o valor da segunda razão, somando A mais C, divididos por B mais D. Esta divisão vai me resultar, tá, no resultado inicial, que é A sobre B, que foi a minha razão qual eu iniciei esta proporção. Então, vocês podem observar A sobre B, e a ela atribuir o valor da soma da primeira e da segunda razão, tá? Numerador com numerador, e embaixo, denominador da primeira razão mais denominador da segunda razão. E ao resultado, quando eu faço esta divisão, eu vou encontrar o valor A sobre B, que é o meu valor inicial da minha razão. Propriedade D. Seja A sobre B igual a C sobre D, uma proporção, tá? Então, a mesma coisa que eu fiz ali com a soma, eu estou aplicando agora na propriedade D com a subtração. Então, se eu subtrair, tá? Eu vou encontrar também o valor inicial. Se eu fizer esta subtração, por exemplo, aí, A menos B, observa que eu peguei o meu numerador da primeira razão, estou subtraindo pelo denominador da minha primeira razão, A menos B, ok? E agora eu estou pegando o denominador da minha primeira razão e subtraindo, tá, pelo denominador da segunda razão. Então, estou encontrando, tá, a minha razão inicial, que é A sobre B. E vice-versa, se eu pegar A menos C sobre B menos D, eu vou encontrar também C sobre D. Então, essas propriedades
elas são muito importantes, tá? Na nossa aplicabilidade de situações, problemas. E muitas das vezes a gente acaba aplicando sem perceber que é isso que a gente está aplicando. A gente acaba resolvendo problemas com proporções, aplicando essas propriedades sem percebê-las. Então vamos lá. Seja A sobre B igual a C sobre D, uma proporção, então como vai ficar essa propriedade? Vocês podem observar que tudo parte, tá? Do nosso início lá de proporção, da nossa comparação de razão. A sobre B igual a C sobre D. Daí, nós conseguimos tirar até agora 5 propriedades. Então, vamos lá. Se eu multiplicar, pegar lá o meu numerador da minha primeira razão e multiplicar pelo numerador da segunda razão, ficando A vezes C, e pegando o denominador da minha primeira razão, que é B, e multiplicar pelo denominador da minha segunda razão, que é D, então eu vou ter, tá, um valor igual a ao quadrado, que é igual a B ao quadrado. Então, isso vai me resultar do meu numerador, tá, da minha primeira razão, elevado ao quadrado, sobre o meu denominador, tá, da minha primeira razão, elevado ao quadrado. E vice-versa, ok? Agora, a gente tem uma situação, problemas aí, a qual a gente vai exemplificar a nossa primeira propriedade aí, explicando a vocês. Então, fala aí sobre a razão entre as notas que João e Pedro tiraram na prova de matemática. É 4/3, né? Razão, 4/3. Sabendo que a soma das duas notas é 14, qual é a nota de cada um? Então, o que ele nos dá aí? Fala que a razão é 4, né, sobre 3, e que a soma das notas dos dois rapazes aí, João e Pedro, é igual a 14. Então, vou trabalhar de acordo com a propriedade A, tá? Nossa propriedade A. Se eu pegar A mais B, a qual eu vou pegar aí, no caso, J mais P, que são as notas de João e Pedro. Ao invés de botar A mais B, eu vou botar J mais P. Né? Não foi assim que a gente trabalhou lá na primeira propriedade? Eu vou voltar lá, tá? Na primeira propriedade, para vocês poderem observar, ó, A mais B sobre A. Pegamos A mais B e dividimos pelo numerador. Então, a mesma coisa a gente vai aplicar aqui nessa situação problema. Observe. Ó, J mais P sobre P. Ok? É igual. Agora, a mesma coisa a gente faz do outro lado, conforme a gente viu lá na nossa propriedade, ó, retornando aqui para vocês, tá? Aqui da soma, ó. A mesma coisa que eu fiz na primeira proporção, eu faço na segunda proporção, na minha segunda razão, ó. A mais B e depois C mais D. Então, de igual modo, tá? Eu vou fazer na minha segunda ali proporção, ó. J mais P e 4 mais 3. Somei numerador com denominador, dividido por 3, ok? Na primeira, dividi por P. Observe que eu dividi pelo segundo número na primeira, e na minha segunda proporção aí, eu dividi também pelo segundo número, ok? Então, J mais P sobre P é igual a 4 mais 3 sobre 3. Agora, a gente vai aplicar o quê? A nossa proporção. Quanto é J mais P? Conforme a situação problema fala que J mais P é igual a 14, não é isso? Então, somei. J mais P é igual a 14. Então, no numerador aí da minha razão, da minha primeira razão aí, eu vou colocar 14. Agora, a gente vai aplicar, tá, a nossa lei aí, né, de proporção, que a gente vai multiplicar cruzado. Vai ficar 14 vezes 3 é igual a 7 vezes P. Observem. 7 vezes P, tanto faz a ordem aí, não vai alterar, tá, o valor aí do nosso produto. Então, vai ficar 7 vezes P é igual a 3 vezes 14. Logo, tá, P, vou deixar P sozinho, que eu quero encontrar o valor dele. 3 vezes 14, 42. O 7, ele está multiplicando pelo P, ele vai passar, tá, para baixo dividindo. Tá? Ele vai passar para baixo sendo divisor. Logo, P é igual a 42 dividido por 7. 42 dividido por 7 é igual a 6. Logo, P é igual a 6. Lembrando que P, tá, significa Pedro, a nota de Pedro.
Então vai ficar assim, ó. Se P é igual a 6, então eu vou ter a seguinte equação aí. J mais 6 igual a 14. Por quê? Porque a soma, tá, das notas de ambos são o quê? 14. Então, J mais 6, 14. Vou deixar J sozinho, tá? O 6 ele está somando com o J. Tá? Vou trabalhar com o inverso da adição. Ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Vai ficar J é igual a 14, tira 6. Logo, J, né, que é João, vai ficar igual a 8. Então, logo, encontrei as notas. Encontrei P igual a 6 e J igual a 8. Logo, as notas de João e Pedro são 8 e 6 nessa ordem. Então, vocês podem observar que aí eu apliquei uma propriedade, a propriedade A da proporção. Então, a gente muitas das vezes faz a resolução de situações de problemas envolvendo proporção e a gente muitas das vezes não percebe que existem essas propriedades. A gente acaba fazendo, acertando, sem saber que ali dentro daquilo que a gente está fazendo, a gente está trabalhando dentro de propriedades. É por isso que eu fiz esse breve comentário com vocês sobre essas propriedades, ok? Então, esta é a nossa aula de hoje. Assista ao vídeo com calma e atenção. Faça as atividades online e postem. Faça as atividades das páginas 153 e 154. A 154, tá? Bom estudo aí para todos vocês.